Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho e eu não consigo listar hoje para vocês qual é o jogo mais importante. Copa da França, Liga dos Campeões e Libertadores da América, cada um com a sua respectiva importância. A gente vai falar sobre eles. Lembrando o jogo de ida, PSV e Dortmund 1-1. Dortmund saiu na frente, PSV empatou de penal. E no primeiro jogo, a Inter de Milão venceu o Atlético de Madrid na Itália. Gol praticamente um gol contra, né? Do Arnautovic, que ele chutou ali e acabou desviando depois de ter perdido vários outros gols. É uma grande vantagem porque a Inter é um time muito difícil de ser batido. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 13 de março. Começamos o nosso planejamento em Dortmund e PSV, às 5 horas na Liga dos Campeões, jogo de ida na Holanda 1-1. Gol do Malen e do De Jong, e agora na volta o Dortmund é ligeiramente favorito para o mercado. Quando esse jogo ele foi sorteado, o Dortmund vivia um momento muito ruim e o PSV vivia esse momento que ele vive hoje, que é de liderança isolada na Holanda. E era uma sensação, né? O PSV tem um estilo de jogo muito agressivo na marcação e tudo mais. Para a Holanda ainda é um estilo assim muito difícil de ser batido. Obviamente na Europa você também tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando você pega equipes de calibre maior ou igual ao seu, não só o nível de enfrentamento desnivelado igual na Holanda, você, obviamente, é exposto a alguns erros, alguns perigos, mas o PSV tem um futebol muito agradável que quando rolou o sorteio, quando colocaram o Dortmund na frente do PSV, muita gente levantou essa hipótese e eu concordava com a possibilidade do Dortmund se complicar. E ainda não acabou a classificatória, né? O Dortmund teve um bom resultado fora, mas ainda tem que vencer o jogo dentro de casa. Mas é verdade que o Dortmund melhorou. Não é um Dortmund que vai brigar pela Bundesliga esse ano, longe disso. Ano passado passou bem perto, acabou entregando o título para o Bayern. Não é um Dortmund que vai disputar a fase final da DFB Pokal, o Dortmund já foi eliminado da Copa da Alemanha, mas é um Dortmund que pode tentar chegar um pouquinho mais longe na Liga dos Campeões. Tem um elenco hoje capaz de vencer a Champions? Acho muito difícil. Por mais que passe aqui do PSV, acho que os adversários pela frente, Bayern de Munique, Real Madrid, PSG, que estava até no grupo do Dortmund, sinceramente, até propriamente se a Inter de Milão não for eliminada, né, se o Atlético não conseguir reverter o placar, a própria Inter de Milão, o Atlético, eu acho que o Dortmund não tem ainda um calibre para poder chegar tão longe. Mas, contra o PSV, talvez seja possível, porque houve uma melhora, sim, do futebol aplicado pelo Dortmund. Porém, ainda é um PSV muito perigoso. E o Dortmund tem que tomar cuidado. Vamos dar uma olhada no PDF de apoio para a gente ver como chegam as duas equipes. O PSV vem de 6 vitórias nos últimos 8 jogos na Holanda, com 2 empates, fora de casa, obviamente. É o melhor time da competição e o melhor visitante, com 11 vitórias em 13 confrontos, 85% de aproveitamento e em 77%, quase 80%, saiu na frente do placar. O Dortmund é o quarto colocado na Alemanha, com a vitória contra o Bremen, mesmo com o Leipzig vencendo a equipe do Bochum, o Dortmund segurou ali a quarta colocação. Não é um aproveitamento tão bom dentro de casa, teve 3 derrotas nos últimos 8 jogos, mas teve uma iniciativa interessante, quase 70% dos jogos o Dortmund saiu na frente do placar, então dá pra gente relevar um pouco nisso. O Dortmund falha pouco em marcar dentro de casa, mas sofre gol com bastante frequência, bem mais frequência do que o PSV. Agora pasmem nisso daqui, ó. O PSV marcou 45 gols em 13 jogos fora de casa. A média de gols do PSV é de quase 4 gols por jogo. Só não chega a 4 gols por jogo porque não é uma equipe que sofre tanto. E isso aqui realmente é um número absurdo. O Dortmund já tem problemas defensivos. Isso é talvez um dos principais fatores que ainda me fazem vir aqui de vez em quando a gente vai analisar o Dortmund e pedir cautela para vocês. Porque a gente tem mania de lembrar dos Dortmund nos seus tempos áureos, do Lewandowski, do Marco Reus, quando o Dortmund ainda vivia aquela fase muito forte. Não é um Dortmund tão confiável. O último jogo contra o Bremen agora, o time tomou um vermelho, o Bremen fez uma pressão danada e quase empatou. Então, é sempre um time que deixa um pouco a desejar na parte defensiva. No primeiro tempo, o Dortmund vence menos do que o PSV, tem mais derrotas, marcou menos gols e sofreu mais. Ou seja, nenhum critério aqui o Dortmund é melhor. Mas ainda assim não é um primeiro tempo superior do PSV. É uma igualdade, né? No segundo tempo, o PSV tem muito mais gols marcados, menos gols sofridos, mais vitórias e menos derrotas. Aqui, por mais que o Dortmund continue bem agressivo, o PSV está num nível diferente. Ah, mas é o nível de enfrentamento da Holanda que é fraco. Beleza, mas é fora de casa. Ainda assim, a gente precisa elogiar um pouco o que vem fazendo o treinador do PSV. O time do PSV também é muito forte na bola aérea, gols de cabeça, de escanteio e não toma tanto nesse fundamento. Eu vou lembrar isso porque na rodada passada, né, no jogo de ida, eu martelei isso aqui com vocês e o PSV tentou utilizar muito esse fundamento. Isso pode ser aplicado no jogo da volta porque
a gente pode ter um Dortmund na frente do placar, recuado, tentando proteger a classificação. E o PSV provavelmente deve explorar esse chuveirinho na área. E o Dortmund tem sofrido nesse fundamento. Então, cuidado. Bolas aéreas do PSV, Frank de Jong, que foi o jogador que marcou o gol no jogo de ida, é um excelente cabeceador, tá? Cuidado com ele. Nos momentos dos gols, o Dortmund é bem distribuído. Um destaque aqui talvez para o final do jogo e o meio do primeiro tempo, mas nada demais. Destaque negativo para gols sofridos. Início do jogo, final do primeiro tempo e meio do segundo tempo. Já o PSV vai crescendo os gols marcados à medida que o tempo vai passando. Os principais momentos de gols da equipe são nos últimos 30 minutos de jogo. E é uma equipe que sofre. A gente pode até dizer que sofre mais no primeiro tempo, ali com 33%, mas olha a quantidade de gols sofridos. Foram 2 apenas. Ah, mas de novo, o nível da Holanda é baixo, mas ainda assim é uma defesa mais sólida. O time do PSV ele não permite muito a posse de bola do adversário, pelo menos na Holanda, né? O treinador do PSV ele usa aquela tática que ele chama de regra dos 5 segundos. Ele perdeu a bola, ele tem que recuperar nos próximos 5 segundos. E ele faz um alvoroço, tira todo mundo da posição, da sua respectiva posição, para poder recuperar a bola o mais rápido possível. Isso pode dar errado? Claro. Claro, você desmonta um pouco a sua condição tática. Se você não recupera a bola, você sai de espaço, obviamente. Em relação a escanteios, para quem gosta, não são duas equipes que cedem muito assim para o adversário. Você vê que as duas equipes costumam vencer em escanteios no jogo, ter mais escanteios. Então, acredito que aqui vai ser muito difícil definir para um lado ou para o outro. Os principais jogadores do Dortmund, Dani Malen, hoje talvez o principal goleador do Dortmund, não só por ter mais gols aqui, ou um gol a menos que o Füllkrug, mas talvez o jogador mais letal do Dortmund seja o Malen. Até acho engraçado, porque eu acompanho o Dortmund há muito tempo e a gente fazia piada com o Malen há um tempo atrás, porque ele sempre foi coadjuvante. Hoje ele é o ator principal, já que a gente teve o Oscar agora. Hoje o Malen é o ator principal dessa equipe do Dortmund. O Füllkrug vem fazendo o seu papel, mas não é o principal atacante da equipe hoje. Tem mais gols, é o batedor de pênalti, mas sinceramente o jogador decisivo tem sido o Malen, que faz aqueles gols que tiram a equipe ali do zero ou que vira o jogo, não necessariamente aquele 3-1 ou 4-1. É um jogador muito importante hoje, o Malen. O Marco Reus está numa temporada mais abaixo do que já esteve. O Füllkrug, obviamente, é um excelente jogador ali para ter dentro da área, para puxar a marcação. E o Julian Brandt, que foi o melhor jogador do ano passado, hoje continua tendo muitas assistências, então é bom ficar de olho nessa galera aqui. Outro jogador que eu chamaria atenção, Schlotterbeck, por quê? Porque é um zagueiro ofensivo, que provavelmente vai para a área se precisar para marcar gol de cabeça, tá? Apesar de vacilar algumas vezes ali atrás, a gente provavelmente vai ver o Schlotterbeck na área do PSV para tentar cabecear, principalmente se o Dortmund estiver precisando de gol, tá? Do lado do PSV, Luuk de Jong, como eu falei para vocês, eu sempre confundo o Frank de Jong com o Luuk de Jong, tá? Então se ao longo dessa análise eu falei Frank de Jong, você me perdoe, tá bom? Tô ficando velho, mas é o de Jong. 22 gols marcados e 11 assistências. Isso aqui é absurdo. Isso aqui é de longe o jogador mais importante da equipe. Outro jogador, o Joey Veerman, ou Verma, puxando um R paulista aqui, Verma, talvez seja assim que se fale, e o Johan Bakayoko. Esse aqui eu acho que é aquele ponta direito, né, que faz um salseiro do cacete, corta pra dentro ali com a esquerda. Enfim, jogadores muito bons da equipe do PSV, fica de olho na hora da escalação. Se você é um trader assim como eu, pra mim, assim como eu falei no jogo de ida, é um jogo perigoso para tomar gol contra a posição. Por quê? O PSV ele tem um estilo de marcação muito forte, então ao perder a bola ele vai deslocar jogadores das suas posições para recuperar o mais rápido possível. E isso vai fazer com que o Dortmund tenha espaço. Se o PSV não estiver aplicando esse estilo de marcação, pressão, quer dizer que o PSV está chamando o Dortmund para cima. E isso obviamente pode fazer com que o Dortmund ceda espaço de contra-ataque, porque o PSV é um time veloz, principalmente do lado aqui do Bakayoko, do lado direito. Esse ponta muito ofensivo. Tá? Então é um jogo onde você tem uma alta probabilidade de tomar gol contra a posição, tá bom? Então muita cautela se for para se posicionar aqui, que seja um jogo parecido com o jogo do City e Liverpool, onde o Liverpool, por exemplo, deu muito sinal quando ele era superior. É isso que a gente quer, uma superioridade clara para que a gente monte aqui a nossa posição. Se você é um punter, sinceramente, como o jogo veio empatado da Holanda, é um
péssimo jogo. É um péssimo jogo. Tem tudo pra ser um jogo de merda. Tem tudo pra ser um jogo ruim. Por quê? Como ele veio empatado, ninguém tem vantagem, ninguém precisa se expor, entende? E com isso eu até acho que o Atlético de Madrid e Inter pode ser até mais interessante. Por mais que o estilo das equipes sejam mais defensivos em alguns aspectos, até o Atlético de Madrid é mais ofensivo essa temporada, mas ainda assim tem resquícios de defesa ali no Cholo Simeone. Porque como ninguém tem vantagem aqui, pode ser um jogo que se arraste, a não ser que a gente tenha um gol cedo, né? Então esse jogo, pra você que é um Panther, eu não vou indicar nada. Eu não te indico, né? Você pode ter, sua decisão é contigo. Quem sou eu na fila do pão para te indicar alguma coisa? Eu não faria nada no mercado de resultados e eu gostaria muito de trabalhar gols, porque são duas equipes ofensivas que podem produzir gols por aqui. Só que o problema é que com o jogo 0-0, a tendência é que ele vai se arrastando, sem ninguém se expor tanto. Para trabalhar mercado de gols por aqui, de preferência com jogo desempatado. E se você quiser um cenário muito aberto, que provavelmente vai favorecer uma oportunidade para um over limite, seria uma equipe vencendo por 2 gols de diferença, tá? Aí sim, se fosse para trabalhar o 2,5 então, eu trabalharia com o jogo 2-0. Seja para uma ou para outra, pode ser interessante. Porque o PSV marca bastante nos minutos finais. Vale a pena lembrar disso porque é um dado interessante. Além disso, o PSV é muito bom na bola aérea. E eu não duvido que a gente tenha novamente um ambas marcam, mas com essa cotação eu não pegaria. Então, traz esse jogo para ao vivo. Espera o primeiro gol para você pensar em trabalhar outros gols. Se você quer um cenário muito aberto para gols, o 2-0 de um ou de outro pode ser interessante. E lembre-se, se o PSV precisar buscar empate, buscar recuperação, ele provavelmente vai subir a linha para tentar usar a bola aérea. E nessa subida ele vai criar perigo, porque ele é muito bom nesse fundamento, mas ele também vai deixar espaço para os contra-ataques do Dortmund. Quem pode se destacar muito no Dortmund é esse jogador aqui, ó. Cadê? Karim Adeyemi. Não é um grande goleador, mas é um velocista. Se tiver disponível, não estiver lesionado, e se o Dortmund estiver vencendo, este rapaz aqui pode ajudar muito o Dortmund a puxar contra-ataque e matar o jogo, tá bom? Tem tudo pra ser um jogo ruim, mas tomara que seja um jogo bom. É só não criar muita expectativa pra gente não se decepcionar, né? A expectativa é a mãe da merda. Também às 5 horas da tarde, pra mim, um dos jogos mais interessantes do dia, Atlético de Madrid e Inter. Nós temos essa temporada um Atlético de Madrid muito mais agressivo, o Cholo Simeone tentando avançar mais a sua equipe, e nós temos hoje, talvez, uma Inter de Milão extremamente sólida, letal, talvez uma das grandes favoritas, para chegar novamente à final da Champions. O Inzaghi está fazendo um trabalho absurdo. A Inter é um dos melhores ataques da Europa e é uma das melhores defesas da Europa atualmente. No geral, considerando City, Liverpool e todo mundo, tá? A Inter é um time a ser observado. E o estilo de jogo da Inter é muito peculiar. Muito. Eu vou falar sobre isso hoje. Por isso que eu acho que esse é um jogo bem interessante. Não tem favorito. Na minha opinião, a Inter é mais time. Tem mais condição de punir o Atlético, até porque o Atlético entra com desvantagem. Então a necessidade vai ser do Atlético. E isso vai permitir à Inter muitas oportunidades. Mas é um jogo parelho. O primeiro jogo foi mais da Inter. A Inter poderia ter saído com uma vantagem ainda maior. Mas o Atlético conseguiu voltar para a Espanha com um resultado que não o elimina, né? Primeiro a gente tem que falar sobre estilos, né? O estilo de jogo do Atlético de Madrid essa temporada é muito mais agressivo e isso tem permitido aos adversários muito mais oportunidades. O Atlético de Madrid sofreu nas últimas 9 das 10 partidas que disputou, né? Então costuma ser um Atlético de Madrid mais over quando quer se expor ao ataque. A Inter de Milão, como eu falei, ganhou as últimas 10 partidas, não perdeu as últimas 10, marcou primeiro nas últimas 8, não sofreu gol em 8. Os gols que a Inter de Milão costuma sofrer, na maioria das vezes, são de contra-ataque, por conta de um cenário de exposição dos seus jogadores das pontas. Vamos falar um pouquinho sobre o PDF de apoio. Olha como a gente tem duas equipes que estão em ligas equiparadas em nível de enfrentamento, né? Hoje a La Liga é um campeonato ainda forte, comparado à Série A italiana. Eu acho que são competições que se equiparam um pouco. Como a Inter de Milão é uma excelente equipe como visitante, e como o Atlético de Madrid é uma grande equipe como mandante. O melhor mandante da La Liga contra o melhor visitante da Série A italiana. É ou não é um excelente confronto? Eu acho que sim. O Atlético de Madrid saiu na frente em 86% dos jogos em casa e a Inter saiu em 93% dos jogos fora. As duas equipes não falharam em marcar em nenhum jogo e marcaram a mesma quantidade de gols. 34 gols marcados. A diferença é que o Atlético sofreu o dobro mais um, né? Então a Inter de Milão tem uma defesa mais sólida. São equipes que precisam de
poucas finalizações no alvo para marcar um gol, uma média de quase 3 finalizações do Atlético de Madrid e 2,5 da Inter de Milão. O primeiro tempo do Atlético de Madrid tem mais gols marcados, um pouco mais de vitória e um gol a mais sofrido, mas é um primeiro tempo totalmente parelho. Na segunda etapa, a Inter de Milão ultrapassa o Atlético nos gols marcados e fica com menos gols sofridos. O Atlético já sobe um pouquinho nessa questão de gols sofridos, mas continua tendo mais vitórias, porém a Inter zera o número de derrotas. Nos gols marcados de cabeça, o Atlético de Madrid tem levado mais vantagem, porém a Inter não fica atrás e também marca de escanteio. Uma curiosidade por aqui é que o Atlético de Madrid tem sofrido mais de fora da área. Nos momentos dos gols, o Atlético faz muito mais gols no finalzinho do primeiro tempo, é o momento onde ele mais marca, e sofre do meio do segundo tempo para frente. A Inter de Milão costuma marcar bastante no retorno do intervalo e também nos últimos minutos de jogo. E dos poucos gols que sofreu mais no primeiro tempo. Mas como foi pouquinho, enfim, não sei se dá pra gente considerar tanto assim. Em escanteios, não são equipes que costumam ter mais escanteios que o adversário o tempo todo. Muito cuidado, tá? Não é porque o Atlético de Madrid está em desvantagem que necessariamente ele vai ter mais escanto do que a Inter de Milão. E nos principais jogadores da equipe, a gente tem que falar dos principais jogadores para poder falar sobre o estilo de jogo. Né? Vamos falar sobre o Atlético de Madrid. O Álvaro Morata essa temporada talvez seja um dos principais jogadores da equipe junto com o Griezmann. O Morata é muito decisivo nessa temporada, apesar de ser um jogador que a gente brinca que está quase sempre em impedimento, é um jogador muito forte ofensivamente. O Griezmann, além de ser um goleador, também é um jogador que conecta muitas vezes o Morata. Rodrigo De Paul, talvez o motor desse meio campo da equipe do Atlético de Madrid, e o Ángel Correa não é um dos titulares, né, provavelmente por conta de lesão, mas também é um jogador que entra muito bem. O Depay pode ser interessante para esse jogo. Se o Atlético estiver precisando de resultado, é provável que a gente veja aqui o Memphis Depay entrando em campo. Do lado da Inter de Milão, Lautaro Martinez, principal artilheiro da equipe, um dos principais goleadores da Série A, com uma das melhores contratações da Inter, o Marcos Thuram, que fazia dupla com o Plea lá no Borussia Mönchengladbach. É um excelente jogador de alvo das bolas longas, né, do goleiro. Quando está muito apertado, mira no Thuram para o Thuram fazer aquele pivô para poder distribuir a bola principalmente para o Lautaro, e é um dos jogadores com mais assistências da equipe, junto com o Mkhitaryan. E o outro jogador extremamente influente não só na saída de bola da equipe, mas também na construção ofensiva é o Hakan Çalhanoğlu, e também tem chegado muito na frente para finalizar. O Di Marco, para mim, é o principal jogador da Inter para esse jogo. Tem sido um dos principais jogadores da Inter no campeonato italiano. Por quê? Porque o Di Marco, além de ser um lateral esquerdo que tem uma excelente velocidade defensiva, né, para cobrir espaços, e na maioria das vezes quando a Inter se defende, ele cumpre o papel de fazer ali aquela última linha de 5 defensiva, também é um jogador que quase sempre vai ao ataque. Então tem muitas assistências. Muitas, considerando outras competições, o Di Marco é um dos jogadores que tem mais assistências na equipe, né? Então, para mim, o Di Marco é o principal jogador da Inter nesse jogo. E como é que joga a equipe da Inter? Bom, primeiro a gente tem que entender como é que joga um favorito na maioria das vezes, né? Um favorito que a gente está acostumado a ver jogar, o líder do campeonato italiano, a gente imagina, bom, vai empurrar o adversário para trás, vai jogar apenas ali na entrada da área, tocando bola, fazendo um salseiro, buscando os espaços para poder finalizar, enfim, né? A Inter não joga assim, a Inter não joga como o City, por exemplo. A Inter gosta de recuar um pouco mais para chamar o adversário um pouco para cima e ter o espaço para atacar naquela zona de área do time adversário. Então, quanto mais para fora da área estiver a linha defensiva do adversário, melhor para a Inter. E é por isso que a gente vê com muita facilidade o Dumfries pela direita e o Di Marco pela esquerda atacando esse espaço para poder cruzar a bola. Não necessariamente cruzar a bola já dentro da área, mas acionar os atacantes, principalmente o Lautaro, ali na entrada da área. Então é uma Inter muito veloz. Enquanto o jogo está passando de um lado, a gente nem percebe mais se está do lado direito, o Di Marco está subindo do lado esquerdo para poder receber a bola e atacar, e se a jogada está rolando do lado esquerdo, o Dumfries ou até mesmo o Darmian está subindo pela direita para poder buscar o ataque por ali. As formas da Inter de sair jogando geralmente são da seguinte maneira: se a equipe adversária escolhe encostar a marcação, sabe aquela marcação alta, querer atrapalhar a Inter de sair jogando? Se o adversário decide fazer esse estilo de marcação, que é o que eu acho que o Atlético de Madrid vai fazer, porque o Atlético de Madrid precisa reverter um resultado, a Inter costuma sair ou pelo meio com o Çalhanoğlu, e é um jogador muito rápido para isso, porque ele já sai tabelando, e isso gera muito espaço, ou utilizando a sua linha de 5 e principalmente ali com o Di Marco, por isso que eu acho que é um dos principais jogadores, ela tenta sair pelas beiradas. Se tiver muito pressionada, a ligação costuma ser no Thuram, se ele estiver disponível para jogar,
para ele poder fazer ali o pivô para o Lautaro. E times que decidem fazer uma marcação-pressão alta na Inter, e de novo eu repito, eu acho que é o jeito que o Atlético de Madrid do Cholo Simeone deve jogar, tende a sofrer muito nos contra-ataques. Em velocidade, a Inter provavelmente vai sair com muita agilidade, e em velocidade ela tende a punir o Atlético de Madrid jogando alto. Então o Atlético de Madrid vai ter que fazer um jogo perfeito, não só na marcação, na saída de bola da Inter, para tirar os espaços do Di Marco, e se tirar os espaços do Di Marco, cobrir também a posição central do Hakan Çalhanoğlu, e obviamente defender lá atrás, caso a Inter consiga sair jogando essas jogadas de velocidade do Lautaro e dos pontas, né? Do Dumfries e do Di Marco. Então vai ser um jogo, tem que ser um jogo perfeito do Atlético de Madrid aqui, para que a Inter não saia classificada e talvez até vença de novo na casa do Atlético de Madrid. Não me surpreenderia. O que pode levar perigo para a Inter é o seguinte: o Atlético de Madrid tende sim a sofrer contra-ataque, a Inter vai subir as suas linhas para marcar também. Não pense que a Inter só joga defensivamente, pelo contrário. Ela costuma utilizar um sistema de marcação que permite os jogadores ficarem no 1 para 1, atrapalha bastante o jogo do adversário, mas na maioria das vezes que a Inter sofre gol, ela sofre porque os seus pontas, no caso os seus laterais que viram pontas, eles ficam muito avançados. Então, se o Atlético de Madrid consegue jogar nas costas do Di Marco ou do Dumfries, provavelmente é por ali que a Inter vai sofrer perigo. Isso quer dizer que a melhor arma da Inter pode ser a melhor arma do Atlético de Madrid. Então, de novo, se vocês conseguiram compreender a dinâmica, porque eu não posso colocar campinho aqui, senão a gente pode tomar strike, mas de novo é um jogo perigoso para a gente tomar gol contra a posição, né? Não vai ser difícil ver o Dumfries ou o Di Marco passando igual uma bala pela lateral do campo para tentar buscar o ataque, mas tendo que correr igual um maluco depois para cobrir os espaços. Porque por mais bem defensivamente que a Inter seja, se o Atlético de Madrid consegue recuperar essa bola enquanto os dois estão lá na frente, o Atlético vai conseguir criar perigo. No cenário do jogo, se você é um trader por aqui, eu te aconselho ter cautela, porque essa situação onde a Inter gosta de marcar alto, o Atlético de Madrid tende a marcar alto, os pontas da Inter tendem a dar espaço, mas também tendem a criar perigo, é um jogo onde muito provavelmente a gente vai tomar contra-ataque contra a posição. Eu não consigo ver esse jogo sendo 30 minutos de uma equipe, diferente do que a gente teve talvez em Liverpool e City. Eu vejo esse jogo muito parelho e te dando ali taquicardia, né? Você tá numa posição contra, por exemplo, o Atlético de Madrid, daqui a pouco, o Atlético de Madrid joga nas costas do Di Marco ali, cria uma situação de muito perigo. A bola aérea do Atlético de Madrid é perigosa. Ou você tá contra a Inter, porque o Atlético de Madrid tá marcando alto, tá atrapalhando a saída de bola e do nada a Inter consegue uma saída com o Hakan Çalhanoğlu, ele tabela ali, daqui a pouco acha o Lautaro, que faz uma tabela com o Thuram e tá dentro do gol. Muito provável que isso aconteça. Então, muita cautela na hora do seu posicionamento. Como nesse jogo a gente já tem uma desvantagem de uma equipe, que é o Atlético de Madrid, diferente de Dortmund e PSV, eu já venho um pouco mais motivado a pensar em gols, porque o Atlético de Madrid precisa vencer. E essa exposição do Atlético de Madrid, ela pode ser dosada. Pode ser um time mais organizado no início, mas à medida que o tempo passa, o nervosismo vai batendo no estádio e nos jogadores. Então a Inter vai tentar provavelmente aproveitar esse nervosismo para contra-atacar. Com isso, eu gosto muito de pensar num cenário de gols para esse jogo. Tem muita gente pensando em under. Eu tô pensando num cenário de over 1,5, e se a gente esticar um pouquinho a corda, eu não duvido que a gente tenha um over 2,5 por aqui. E a cotação do 2,5 tá acima de 2. Não é uma cotação ruim. Para um jogo que já começa desnivelado, entre aspas, né, que já começa com o Atlético de Madrid precisando vencer, e obviamente a Inter tende a ser muito perigosa nos contra-ataques, né, nas jogadas em velocidade. E eu não duvido que a gente tenha um ambas marcam por aqui, tá? Para mim, um ambas marcam e o 2,5 são as melhores cotações para esse jogo, que tem um cenário under mesmo, eu concordo, a Inter é um time que sofre poucos gols, mas muito dificilmente o Cholo Simeone vai vir para esse jogo para brincar. Eu acho que ele vai vir para cima e o time da Inter pode aproveitar esses espaços sim, tá? Não vou, sinceramente, me surpreender se a Inter voltar a vencer esse jogo, mas eu prefiro trabalhar no mercado de gols. Como ele já vem desempatado, esse cenário de 2,5 fica ainda melhor caso a Inter abra o placar. Aí seria muito bom, porque a gente teria um Atlético de Madrid totalmente desorganizado e a Inter poderia aproveitar ainda mais esse tipo de situação. De novo, para mim, passa muito pelo Di Marco, em como ele vai ceder espaço ou criar perigo, né? Lautaro Martínez para finalização, o Thuram também finaliza muito de fora da área. E do lado do Atlético de Madrid, todas as esperanças no Griezmann e também no Morata. O Depay também deve entrar por ali, deve finalizar no gol. Pode ser interessante para você que trabalha dessa maneira. Tá bom? Para mim, jogaço. Para mim, é o melhor jogo do dia. Espero não me decepcionar. Vamos aos nossos jogos extras, mas eu vou citar aqui com um pouco mais de detalhe PSG e Nice,
que é um jogo das quartas de final da Copa da França. O PSG joga com o Nice num jogo único, tá? O Nice, teoricamente, ali não tão mal colocado no campeonato francês, é o 6º colocado, mas o PSG muito bem classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões, e sinceramente ali com a possibilidade de dar adeus ao Mbappé, né, que já provavelmente assinou com o Real Madrid, pode ser um PSG que queira vencer esse título também para essa última aparição do Mbappé, para esse último ano do Mbappé e tudo mais, essa última janela. Então pode ser um PSG um pouco mais focado. O que me afasta do PSG na Liga da França, né, na Ligue 1, é justamente essa não necessidade, porque é um time que já abriu mais de 10 pontos, e aí fica aquela murrinha, o último jogo agora contra o Reims, o PSG saiu atrás, se eu não me engano, virou, tomou um empate, ou seja, é aquele time que não quer. Mas na Copa da França me parece interessante ficar de olho por aqui. Para mim, o PSG, se quiser jogar sério, tem total condição de passar aqui pelo Nice. Outro jogo interessante, obviamente, às 21h30, na Libertadores é Bragantino e Botafogo. O Botafogo que enfrentou o Bragantino em sua casa, o Botafogo saiu na frente no tapetinho, tomou um empate na bola aérea e depois voltou à frente do placar com um destaque para Júnior Santos, que jogou um caceta de bola, viu? Júnior Santos tá jogando demais da conta. E a situação é a seguinte, o Bragantino precisa vencer e obviamente tende a dar espaço pro Botafogo. E eu gostaria de pensar num cenário de novo aqui para pelo menos 2 gols, com uma cotação um pouquinho mais alta, tá? Como é favorito, o Bragantino pode se complicar, mas a gente não pode duvidar, o Bragantino é um time inteligente, é um time organizado, mas o Botafogo sabe os caminhos, o Botafogo sabe o que tem que fazer. O problema é fazer, né? O Bragantino tende a se expor. Em casa, no ano passado, foi um time difícil pra cacete de se enfrentar. A maioria dos times que foi enfrentar o Bragantino lá na casa do Bragantino tomou porrada. Teve goleada pra cima do Flamengo, teve goleada pra cima de um monte de time. Empatou com o Botafogo, que era o líder do campeonato naqueles momentos ali, né? O Botafogo estava próximo da liderança naquele momento. Então é um time muito difícil de se enfrentar na casa dele. Mas o Botafogo sabe como. O problema aqui é fazer o que tem que ser feito, né? Que é saber se segurar lá atrás, porque o Bragantino vai utilizar muito as pontas com cruzamento, que é um time que cruza muito, mas aproveitar também os contra-ataques. Não dá para o Botafogo se amarrar somente nessa vantagem de 1-0. É uma vantagem perigosa. O Bragantino pode tirar isso em 2 palitos. Então, para mim, é um jogo tendencioso a gols, onde o Botafogo tem que saber se defender, mas também tem que contra-atacar. Não duvido que a gente possa ter de novo aqui um 2,5, mas eu prefiro olhar pro over 1,5 e como favorito, obviamente, podendo ser contra-atacado, o Bragantino pode se complicar por aqui. Em outros jogos extras, nós temos o jogo da volta das quartas de final da AFC, Liga dos Campeões da Ásia, já expliquei para vocês como é que funciona, né? Esse aqui é o lado leste, então temos Yokohama Marinos, Shandong Taishan, é o antigo Shandong Luneng, que não atualizou ali ainda, e do lado aqui do Oeste, aqui não, porque eu não tô lá, né? Mas nesse momento tá jogando Al Nassr e Al Lain, e o Al Nassr tá perdendo por 2-0. Lembra que eu comentei com vocês? Pra gente tomar cuidado, porque não necessariamente o Al Nassr ele ia vencer só porque ele precisa, mas poderia dar o contra-ataque, e é isso que ele tá tomando aqui. Bastante contra-ataque. Já tomou 2 gols aqui do Raimi, Soufiane Raimi. Por enquanto, 2-0 pro Al Lain, que vai passando para enfrentar ou Al Hilal ou Al Ittihad. E do outro lado, além desse jogo da volta aqui do Yokohama Marinos com o Shandong Luneng, tem o Jeonbuk Motors contra o Ulsan, tá? Além disso, na Premier League tem Bournemouth e Luton. Às 20 horas na Copa do Brasil tem Nova Iguaçu e Internacional. E olha só, torcedor colorado, toma cuidado com esse Nova Iguaçu. Esse time não é besta. Obviamente o Internacional, tecnicamente falando, é muito mais time. Mas o jogo que o Nova Iguaçu fez com o Vasco agora, no primeiro jogo da semifinal do Carioca, os caras são muito ajeitados, são muito organizados. Claro, provavelmente vai estar bastante desgastado desse confronto e também vai estar pensando no jogo da volta, porque não está eliminado ainda. Mas é um time organizado. Esse é um problema, tá? Vale a pena tomar cuidado aqui com esse Nova Iguaçu. E às 21h15, entretenimento, para quem gosta de cinema, pipoca, né? Eu sempre gosto de falar que esse time do Inter Miami aqui é entretenimento puro. Primeiro jogo 2-2, o Nashville tava dando um cacete aqui no Inter Miami. O Suárez fez um gol no finalzinho, o Messi também marcou, empatou 2-2 a Conca Champions. Dá para acompanhar para quem dorme tarde. Eu, nesse momento aí, já tô no soninho. Beleza? Muito obrigado pela companhia de vocês, a gente se vê amanhã. Um abraço e falou!